Um soldado avança com cautela por um trecho de terreno aberto. Ele ouve antes de ver o zumbido distinto de um drone inimigo. Ele olha para cima e vê o veículo aéreo não tripulado vindo na direção dele. Mal sabe ele que esse não é apenas um drone qualquer, é um robô assassino de última geração, com um cérebro sofisticado que permite literalmente travar a mira no rosto do soldado. Ele dispara algumas rajadas de seu rifle na direção do Vent, mas tudo é em vão. Seu destino já está selado. Em segundos, o drone avança e dispara um projétil de alta velocidade na cabeça do soldado, matando-o antes de seu corpo tocar o chão. Parece cena de filme de terror de ficção científica, mas é a nova e difícil realidade dos soldados russos na linha de frente da Ucrânia. Eles pensavam que seria um conflito convencional. Esperavam soldados ucranianos regulares, corajosos e disciplinados, mas humanos como todos. Em vez disso, o que as tropas do Kremlin estão encontrando cada vez mais são oponentes feitos de aço, alumínio e polímeros reforçados com fibra de carbono, com poder de fogo suficiente para acabar com suas vidas em um instante. Máquinas letais que não precisam comer, dormir e nunca param na busca implacável por caçar soldados inimigos em sua mira. Esse novo desenvolvimento está causando medo e pânico reais entre as forças do Kremlin e até mesmo seus blogueiros militares mais endurecidos. No Telegram, por exemplo, a conta Two Majors, uma conta russa de blogueiro Z, antiga e relativamente conhecida, escreveu recentemente: o campo de batalha está virando um ecossistema de máquinas, com humanos deixando de participar e virando apenas objetos de reconhecimento. Tudo está caminhando para o fato de que os humanos se tornarão objetos de caça para algumas IAs, enquanto outras IAs tentarão protegê-los dos caçadores. Isso foi resposta a um vídeo viral de meados de maio que se espalhou nas redes, mostrando um soldado russo isolado morto brutalmente por um drone assassino com rastreamento facial. Embora as forças ucranianas não tenham revelado oficialmente nenhum detalhe sobre as especificações técnicas exatas ou capacidades precisas desse drone em particular, especialistas e analistas têm se dedicado a analisar as imagens e cruzar essas informações com dados de fontes abertas para preencher as lacunas. Veja o que eles descobriram. Normalmente, drones de visão em primeira pessoa, ou FPV, são equipados com cargas ocas perfurantes. Normalmente são granadas propelidas por foguete, RPGs, reaproveitadas, ou ogivas de fragmentação que detonam no impacto, causando grandes danos ao redor. Esses são os tipos de drones de ataque que a Ucrânia tem usado repetidamente contra grupos de assalto russos da linha de frente, veículos de combate de infantaria e infraestrutura inimiga. O drone do vídeo viral, porém, era bem diferente. Ele não colidiu com um soldado, nem caiu no chão ao lado dele antes de explodir. Parecia manter certa distância, e especialistas estimam que estava a cerca de 20 metros ou 65 pés da vítima, ao detonar o projétil. O vídeo mostra uma trilha de fumaça que vai do drone, onde ocorreu a explosão, até o soldado, onde houve o impacto. Especialistas atentos rapidamente perceberam que isso era muito provavelmente um penetrador formado por explosão, ou EFP. Cargas ocas convencionais usam revestimentos metálicos cônicos que colapsam na explosão, formando jatos finos, alongados e parcialmente fundidos, capazes de perfurar blindagens grossas, criando buracos estreitos e profundos nos alvos. Os EFPs usam revestimentos mais pesados em forma de prato, formando projéteis densos e sólidos na explosão, semelhantes a projéteis aerodinâmicos de alta velocidade. E não é apenas uma diferença de funcionalidade, mas também de capacidade. Os EFPs tendem a ser muito mais eficazes a longa distância, por exemplo, mas não são tão eficazes para perfurar blindagem. As cargas convencionais penetram mais, mas precisam ser detonadas perto dos alvos para causar máximo dano. Por isso, cargas convencionais são usadas como armas anti-tanque de impacto direto, explodindo blindagens de tanques e veículos de combate de infantaria. EFPs são usados contra alvos menos protegidos, ou disparados de cima em veículos inimigos para atingir suas partes superiores, geralmente mais frágeis. Na Ucrânia, as forças de Kiev ganharam destaque pelo uso eficaz do Bofors Bonus, munição de artilharia guiada de dispersão de 155 mm, criada pela Bofors da Suécia e Nexter da França. Essa munição anti-blindagem dispare e esqueça é lançada como projétil tradicional a até 35 km ou 21,7 milhas. Ao chegar à área do alvo, ela libera duas munições autônomas com sensores, que escaneiam, detectam e destroem veículos blindados de forma independente, atacando-os por cima. Cada uma dessas submunições possui suas próprias asas em miniatura, permitindo que girem no ar e desçam lentamente em direção aos alvos,
enquanto utilizam sensores infravermelhos e tecnologia LiDAR para escanear o solo abaixo. Ao identificar um alvo suspeito, elas comparam sua forma e tamanho com bancos de dados pré-programados para confirmar a identificação. Após esse processo, uma ogiva EFP é disparada para baixo, geralmente perfurando a fina blindagem superior de tanques russos e veículos de combate de infantaria. Precisas, versáteis e adaptáveis, essas munições já provaram valor ao longo dos anos, ajudando as forças de defesa ucranianas a destruir tanques resistentes, como o T-90M da Rússia. Agora imagine se a Ucrânia pudesse pegar essa mesma tecnologia mortal e incorporá-la em um drone. Não é exagero dizer que isso será um desenvolvimento revolucionário. Ambos os lados reagiram ao aumento do uso de drones, investindo em medidas antidrones, como redes, gaiolas de arame e outros tipos de proteção. Já vimos a Rússia lançar tanques improvisados, como Ouriço e Tartaruga, com grandes espinhos soldados ao chassi. Empresas de defesa ucranianas criaram gaiolas de blindagem extras para tanques, veículos de combate e veículos blindados de transporte de pessoal do país. Essas defesas visam diminuir o risco de impactos diretos de drones. Elas focam apenas em ameaças de cargas convencionais ou drones kamikaze, que precisam colidir com os alvos para causar danos ou destruição. A ideia é simples. Se o drone explodir mais longe da estrutura principal do veículo, será menos eficaz. Porém, se drones com EFPs forem enviados, a situação muda totalmente. Esses drones podem pairar a cerca de 10 metros acima dos alvos, longe das gaiolas e espetos, antes de romper suas defesas, pois não precisam se aproximar tanto para destruí-los. Se a Ucrânia conseguisse fabricar e empregar esse tipo de drone em grande escala, ela poderia efetivamente anular grande parte das defesas contra drones da Rússia, o que poderia levar a perdas ainda maiores de tanques e outros equipamentos para o Kremlin se preocupar, além dos milhares de veículos destruídos que já sofreu. Porém, há também duas desvantagens. Principalmente, esse tipo de ogiva normalmente exige um nível mais alto de habilidade do operador para ser utilizada. Com um drone convencional, os operadores podem simplesmente se concentrar em encontrar seus alvos e voar diretamente contra eles. Frequentemente, eles precisam atingir pontos fracos de tanques, veículos ou antenas parabólicas dos sistemas inimigos de defesa aérea, o que é difícil. Porém, as equipes de drones da Ucrânia, com anos de experiência nesses sistemas, tornaram-se muito habilidosas. Já drones EFP requerem abordagem totalmente diferente. Os operadores precisam localizar os alvos, se aproximar sem serem abatidos e assumir a posição ideal, na distância certa, para detonar as munições no momento exato e causar máximo dano. Não é fácil. Fica mais difícil com alvos menores, como o pessoal. A Ucrânia já tentou no passado usar drones FPV equipados com ogivas do tipo Claymore para eliminar tropas russas. Operadores consideraram esses drones difíceis de usar, pois era preciso detonar explosivos na distância e ângulo corretos dos alvos. Se eles errassem apenas alguns graus, poderiam não atingir os inimigos de jeito nenhum. Então, mesmo que a Ucrânia começasse uma transição para drones EFP, poderia ser um processo bastante lento, já que os operadores de drones teriam que ser treinados para tirar o melhor proveito desses sistemas mais avançados. E se tivessem a ajuda da inteligência artificial? Isso mudaria tudo. Aliás, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, não se esqueça de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim, em detalhes, sempre. Em 2018, o youtuber Michael Reeves fez um vídeo descontraído, mostrando a criação de um enxame de drones capazes de localizar rostos de alvos. Ele uniu software de reconhecimento facial e pilotos automáticos com IA para criar drones de ataque autônomos acessíveis que atingiam a cabeça das pessoas. Claro, aqueles drones não tinham explosivos, mas e se tivessem? Em 2026, a guerra entre Rússia e Ucrânia quase entrou numa fase de saturação por drones. Enxames de drones FPV enchem diariamente os céus da linha de frente, caçando e destruindo qualquer inimigo ou recurso militar inimigo que encontrarem. Muitos drones usados pela Ucrânia possuem tecnologia de IA. Com empresas de defesa nacionais como a ForthLaw e internacionais como a Ortherion, fabricando módulos avançados. Isso pode tornar qualquer drone de ataque pequeno em uma munição mais inteligente, guiada por IA, capaz de identificar, travar e perseguir alvos com precisão e eficiência. De modo geral, a Ucrânia tem usado amplamente essa nova tecnologia inovadora para tornar seus vantes mais eficientes no enfrentamento das tecnologias de guerra eletrônica, ou GE do inimigo. A Rússia regularmente utiliza sistemas de guerra eletrônica como bloqueadores de sinal para interferir nas comunicações dos drones, cortando o vínculo entre o drone e seu operador,
o que muitas vezes faz com que o Vant simplesmente perca o controle e caia em espiral do céu, pousando sem causar danos em um campo próximo, em vez de atingir com sucesso seu alvo. Fabricantes dizem que FPVs com IA são até 2 vezes mais eficazes que modelos manuais, atingindo 80% de acerto contra 40% das opções convencionais. Eles também não são caros. A Ucrânia pode produzir FPV simples com módulos básicos de autonomia com IA por menos de $500 cada. Alguns sistemas de mira por IA são ainda mais baratos, custando apenas $100. Outra vantagem deles é a facilidade de uso. Quando você tem um cérebro de IA dentro do seu drone, que pode assumir pelo menos parte do trabalho de localizar e atacar alvos inimigos, isso facilita muito a vida do operador humano. Quando esses sistemas funcionam sem bloqueios ou interrupções, são muito fáceis de usar. Até pilotos inexperientes conseguem eliminar vários alvos rapidamente, guiando o drone e deixando a IA concluir o trabalho. Esta é a parte mais importante sobre os chamados robôs assassinos. Para serem eficazes, precisam ser fáceis de usar. A IA pode viabilizar isso. Com os módulos certos, os sistemas certos e as tecnologias autônomas adequadas, esses Vants podem inaugurar um novo patamar de guerra com drones, onde antigas regras já não se aplicam. FPVs tradicionais que exigem impacto direto podem ser evitados e neutralizados. Soldados russos descobriram que lançar objetos nos drones pouco antes do impacto pode fazê-los explodir mais longe, aumentando suas chances de sobrevivência. Eles podem usar qualquer coisa que estiver por perto, desde pedras no chão até os fuzis que carregam, ou até mesmo os capacetes em suas cabeças. Eles também podem atirar nos drones FPV quando eles se aproximam, usando espingardas e armas semelhantes para pará-los. Os Vants do inimigo podem ser parados assim. Como esses drones precisam se aproximar, não é tão difícil assim para soldados treinados derrubá-los do ar. Mesmo com pilotos de IA para guiá-los, esses drones sempre vão ter obstáculos em seu caminho, tornando mais difícil para eles atingirem seus alvos. Drones EFP, equipados com sistemas avançados de IA, não enfrentam esses riscos. Eles serão capazes de lançar munições explosivas de forma direta e precisa contra soldados inimigos, sem nem precisar chegar perto o suficiente para se preocupar com disparos de espingarda ou outros projéteis. Eles serão mais mortais, inteligentes e difíceis de evitar. Qualquer soldado russo que encontrar esses robôs assassinos provavelmente vai preferir fugir a enfrentá-los. No longo prazo, isso pode ser o que a Ucrânia precisa para ampliar sua vantagem e atingir novos objetivos. Um desses objetivos, talvez o mais importante no momento, é eliminar tropas russas em quantidade maior do que nunca. O Major Robert Magyar-Brovdi, uma das figuras mais proeminentes das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, enfatizou repetidamente a importância de aumentar o número de baixas causadas ao inimigo. Ele, junto com muitos de seus colegas comandantes, espera chegar a um ponto em que a Ucrânia esteja eliminando russos muito mais rápido do que eles podem ser recrutados. Eles já estão bem encaminhados para que isso aconteça. Ao longo dos primeiros meses de 2026, as estatísticas mostram que a taxa de baixas da Rússia superou sua taxa de recrutamento, com o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, dizendo recentemente aos repórteres: diariamente, o exército russo perde ao menos 1.000 militares entre mortos e feridos. Desde o início de 2026, as perdas totais do inimigo já ultrapassaram 141.500 militares, dos quais mais de 83.000 são irreversíveis. As forças da Ucrânia estão eliminando consistentemente 30.000 ou mais militares russos a cada mês. Mas eles não querem parar por aí. Eles estão buscando metas significativamente mais altas, de 40 ou até 50.000 de preferência, até o final de 2026, e estão ajustando ativamente suas táticas para que isso aconteça, além de buscar defesas mais poderosas e armas mais inovadoras e impactantes para apoiar seus esforços. Robôs assassinos podem ter papel importante nesse avanço, e autoridades russas já demonstram séria preocupação com o potencial desses sistemas. O canal russo Ruspanorama no Telegram compartilhou um vídeo de um suposto drone EFP eliminando um soldado russo, com a legenda: o inimigo agora usa drones táticos aprimorados com inteligência artificial de combate. Há indícios de mira no rosto e assinatura térmica gravada nos cérebros dos drones. Novamente, é importante acrescentar a ressalva de que nada disso é oficial. A Ucrânia não confirmou nada, de um jeito ou de outro. As forças de defesa não explicaram claramente o que esses drones podem e não podem fazer, ou se são produzidos em massa. Nós não sabemos se eles estão usando orientação por IA, ou se estão sendo controlados manualmente. Nem sabemos qual seria a taxa de acerto ou a eficiência geral que eles podem alcançar. Nós nem podemos ter certeza absoluta de que eles estão programados para mirar no rosto ou na cabeça, já que só temos uma única evidência, o vídeo viral, para nos basearmos no momento.
Mas esse vídeo já é mais do que suficiente para acender o alerta em Moscou. É provável que os russos já estejam trabalhando duro para criar possíveis contramedidas para essa nova tecnologia assustadora. Eles podem, por exemplo, considerar equipar os soldados com máscaras para esconder seus rostos, o que poderia ajudar a neutralizar qualquer tipo de reconhecimento facial ou plataforma de detecção que os drones possam estar usando. Soldados podem ser treinados a cobrir o rosto ou a cabeça com os braços, ou se encolherem em posição fetal quando houver drone sobrevoando, tornando-se alvos menos visíveis para os inimigos. Enquanto não soubermos mais sobre os drones e suas capacidades, a Rússia tem pouca chance de neutralizá-los. Com a indústria de defesa da Ucrânia sempre avançando, é incerto o papel dos drones em enxame no futuro. Autoridades importantes já revelaram a meta de produzir cerca de 7 milhões de drones FPV apenas em 2026. Com produção em larga escala, o país poderia rapidamente fabricar muitos desses drones e causar baixas inéditas nas fileiras russas. Por décadas, autores de ficção científica e cineastas imaginaram mundos com robôs assassinos capazes de escanear rostos, diferenciar civis de soldados e eliminar inimigos rapidamente. Na Ucrânia, essas histórias viraram realidade. Quando os robôs assassinos forem liberados, os russos não terão onde se esconder. Exemplo de várias inovações militares empolgantes surgidas recentemente na Ucrânia. Você pode conferir este vídeo para conhecer outra inovação. Uma bomba guiada desenvolvida nacionalmente, projetada para atingir bem atrás das linhas inimigas, com precisão incomparável. Ou, se preferir, veja este vídeo sobre como o cerco avança contra o presidente russo, Vladimir Putin, com dezenas de países se preparando para prender ele e seus aliados do Kremlin. Para mais notícias de última hora, análises aprofundadas e detalhadas sobre os últimos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, não deixe de se inscrever no The Military Show hoje mesmo. E como sempre, muito obrigado por assistir.